É natural que Deus dê poder, engrandeça, dê posição para pessoas que podem fazer mal ao seu povo? Essas e outras questões serão respondidas na aula de hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Wagner Vieira, sirvo a Deus na Yadbir, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Birigui, no estado de São Paulo, sob os cuidados do pastor Emanuel Barbosa Martins Júnior. Nós estamos estudando a revista da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre, que traz por tema geral o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Estamos estudando o livro dos reis. E hoje nós estaremos vendo a lição de número 8, Naamã é curado da lepra. O contexto nos mostra que Naamã era comandante do exército da Síria, e eles invadiram em dado momento as terras de Israel e levaram cativo, levaram como prisioneira, dentre tantos outros, uma menina que passou a servir na casa de Naamã. Esse Naamã, apesar de grande, era leproso. E essa menina então diz assim para sua senhora: quem dera se Naamã estivesse diante do homem de Deus que existe lá em Israel, ele poderia curá-lo da sua lepra. Naamã faz saber ao seu rei, o rei da Síria, que envia cartas ao rei de Israel, que ao receber essas cartas fica indignado e diz assim: este homem está querendo guerra, porque está achando que eu sou Deus para tirar alguém da lepra, para sarar alguém da lepra. E a Bíblia nos diz que ele rasgou as suas vestes. Rasgar as suas vestes era uma coisa comum em Israel para momentos onde a pessoa estava atravessando grande dor, grande angústia, para momentos em que a pessoa estava em desespero. O profeta Eliseu fica sabendo que o rei tinha rasgado as suas vestes e diz assim: por que rasgaste as tuas vestes? Manda vir a mim esse Ciro, e ele saberá que há profeta, que há homem de Deus em Israel. O Naamã vai até o profeta Eliseu, mas antes que ele chegasse a Eliseu, Eliseu manda um mensageiro ao encontro dele e diz assim: banha-te 7 vezes no Jordão e você vai sarar da sua lepra. O Naamã fica indignado e diz assim: existem rios lá na Síria, o Abana e o Farfar, que são muito melhores do que esse rio Jordão. E ele vai embora indignado. E ele disse assim: eu pensei que esse homem ia sair e ia impor as mãos sobre mim, ia clamar ao seu Deus e eu seria restaurado. Os seus servos então o aconselham e dizem assim: meu senhor, se ele tivesse te pedido uma coisa muito difícil, o Senhor não faria? Quanto mais ele te dizer, banha-te no Jordão. Ele foi convencido pelos seus servos e banhou-se no Jordão por 7 vezes. E na 7ª vez, então, a Bíblia vai nos dizer que a sua pele foi curada. A introdução nos diz que a cura de Naamã nos faz pensar que os métodos de Deus nem sempre são fáceis e muito menos são compreensíveis. Pela lógica, até nós poderíamos achar mais fácil, que era mais provável que Eliseu impusesse as mãos sobre ele. Mas ele mandou que ele banhasse no Jordão. Por que isso acontece? Porque Deus tem os seus métodos. Ali, naquele momento, seria um ensino para nós sobre a obediência. Aliás, nós podemos tirar muitos ensinos dessa passagem, mas um deles é exatamente a obediência. Enquanto aquele homem não deu o 7º mergulho, ele não foi restaurado. Então não cabe a nós questionarmos a posição que Deus nos coloca, mas obedecer. O tópico primeiro vai nos dizer: Naamã, o chefe do exército sírio. E o objetivo geral desse tópico é a busca de Naamã pela cura. O texto bíblico básico vai nos dizer assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor Deus, dera livramento aos sírios, e este varão era homem valoroso, porém leproso. Eu quero chamar a atenção aqui para esse porém. Isso é usado muito nos jornais, nas matérias de jornais. Quando eles querem destacar a última parte da frase, eles colocam um porém. Aqui nós vemos que ele era homem grande, porém era leproso. O destaque fica para a parte final.
Se fosse ao contrário, ele era leproso, porém era um homem grande que deu muitas vitórias aos sírios. Mas não é isso que acontece. Existe um porém, algo que manchava a trajetória de Naamã, e esse porém era exatamente o fato dele ser leproso. A lepra era uma doença muito comum naquela época, naquela região. Talvez a doença mais temida ali naquela região, porque ela era de uma transmissão muito rápida, de uma transmissão muito fácil. Existia locais onde os leprosos se concentravam porque eles eram retirados da cidade devido a essa facilidade de transmissão da doença. Dentro da lei de Moisés, por exemplo, o leproso ele deveria ser retirado 7 dias da cidade quando fosse detectado aquela lepra. E o sacerdote é que determinava, depois de 7 dias de examiná-lo, se ele era leproso ou se era algum tipo de doença. Se ele fosse considerado leproso, mandava-se raspar as paredes da sua casa para que todo aquilo que ele teve contato não viesse a transmitir a doença. Queimava-se as suas vestes, era toda uma medida sanitária. Então a história, a trajetória de Naamã era exatamente contaminada por essa situação aqui. O texto nos coloca que Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos devido às suas muitas vitórias. Agora, o mais interessante de tudo isso é que a Bíblia vai nos dizer que as vitórias que o Naamã teve foi o Senhor Deus quem deu. Ora, nós encontraremos que o Senhor Deus, ele deu a terra em que o povo de Israel estava, ele deu ao povo de Israel justamente por causa dos pecados daquelas nações. Ele expulsou aquelas nações daquela terra. Porém, quando o povo entra na terra, o próprio Deus determina que se eles fossem infiéis, Deus os tiraria de lá. E muitas vezes Deus usou outros povos para disciplinar o povo de Israel. Por isso, respondendo à nossa pergunta inicial, é possível que Deus faça isso. Que Deus use pessoas a quem Ele deu autoridade para disciplinar o seu povo em algum momento. Basta que nós vejamos que o livro de Isaías vai nos dizer acerca de Ciro, o rei da Pérsia, e vai dizer assim: assim diz o Senhor acerca de Ciro, o meu ungido, a quem eu tomo pela mão. Ora, era meramente um imperador, era um guerreiro, mas Deus o tomava pela mão, porque através dos decretos de Ciro, Deus daria libertação ao povo de Israel, que teria passado mais de 70 anos no cativeiro. Então Deus pode fazer dessa forma. Deus usou o rei Nabucodonosor para levar o povo de Israel para o cativeiro, depois vai usar Ciro, o rei da Pérsia, para libertar o povo de Israel do cativeiro. É interessante nós notarmos que, prosseguindo aqui, vai dizer assim: a escrava, uma testemunha de Deus. Essa moça, ela foi levada como escrava e está servindo na casa de Naamã. O mais natural que nós poderíamos pensar dela é que ela torcesse pela desgraça do seu senhor, porque bom seria para ela estar na sua terra, estar junto dos seus pais. Mas mesmo ali na terra do cativeiro, ela faz menção do homem de Deus que estava em Israel, disse: se o Naamã estivesse diante do profeta do Senhor em Israel, ele seria curado. E isso mostra para nós que as dificuldades, elas não podem servir como obstáculo para nós não testemunharmos do Senhor. Basta que nós vejamos o caso de Paulo e Silas, que estavam na prisão, e mesmo na prisão, a Bíblia nos diz que eles cantaram louvores ao Senhor. E nesse momento que eles cantavam louvores, Deus fez um milagre. Deus visitou aquela cadeia com um grande terremoto. Os presos foram libertos e Deus deu vitória a eles. Então imagine você que eles foram presos, eles foram surrados, açoitados, mas estavam cantando louvores ao Senhor. E eu imagino que você não está preso, que você não está açoitado, que você não está correndo risco de morte. Então, nada justifica o fato de nós sermos infiéis ao Senhor. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 28, no verso 5, vai nos dizer assim:
Vamos ver a partir do verso 1. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou no caminho dos reis de Israel, e além disso fez imagens fundidas a Baalim. Agora o verso 5. Por isso o Senhor Deus o entregou na mão dos reis dos Sírios, os quais o feriram, levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos e trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota, porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia 120.000, todos homens valentes, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Então perceba aqui que os sírios nesse momento, nessa situação, foram instrumentos de juízo contra o próprio povo de Israel. Essa menina, mesmo cativa, ela testemunhou do Senhor. E isso nos remete a muitas outras pessoas que estavam numa situação desfavorável, mas ainda assim resolveram ser fiéis a Deus. Nós podemos citar o caso de Daniel, que tinha mais ou menos seus 17 anos quando foi levado para o cativeiro babilônico. E lá no cativeiro a Bíblia nos diz que ele intentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Ora, estava longe dos seus pais, estavam longe dos seus professores, que eram os homens que ensinavam a lei, ensinavam a palavra do Senhor, estavam longe dos seus tutores. Era ambiente favorável para ser infiel, mas a Bíblia nos diz que ele resolveu não se contaminar com o manjar do rei. Ou seja, mesmo num ambiente desfavorável, decidiu ser fiel. Isso nos faz pensar também em credibilidade. Olha a credibilidade que o profeta Eliseu tinha com aquela moça. Ela acreditava nele, acreditava naquilo que ele falava. Por certo, já tinha ouvido falar das histórias de Eliseu, dos prodígios que Eliseu tinha feito. E aquilo serviu de base para que ela anunciasse ao seu senhor sírio que ele estaria restaurado a sua lepra se encontrasse com aquele homem de Deus, porque reconhecia que aquele homem era um homem virtuoso. E isso traz uma reflexão muito grande para nós, que somos professores, para aqueles que são obreiros, pastores, pregadores da palavra. Como é que está a nossa credibilidade? Quando nós falamos, as pessoas colocam fé naquilo que nós dizemos? Quando nós anunciamos alguma coisa, tem um peso diferente aquilo que nós falamos? Que venhamos a pensar e refletir nisso. Subtópico 3, a caravana de Naamã. Aqui nesse subtópico vai destacar o fato do rei ter rasgado as suas roupas ao ler a carta do rei da Síria. É interessante notar que a menina tinha fé, acreditava que se o Naamã fosse para Israel ele seria curado. Agora o rei, que tinha por obrigação, porque estava determinado na lei, que ele deveria ter uma cópia da lei e ler nela todos os dias da sua vida, ele deveria ter a fé em alta. Aquela convivência com a leitura da palavra de Deus deveria manter a fé do rei muito viva, a fé no Deus de Israel. Porém, ao ouvir isso, a Bíblia nos diz que ele rasgou as suas vestes. No segundo livro dos reis, no capítulo 8, a Bíblia vai nos dizer que um determinado rei chama o moço chamado Geazi e diz assim: conta-me um dos feitos de Eliseu, uma das maravilhas de Eliseu. E o Geazi começa a contar uma história e conta justamente a história do moço, do menino, da mulher cujo filho morreu e o Eliseu ressuscitou. Porém, a Bíblia vai nos dizer que o Eliseu ele prevê uma seca de 7 anos e fala para aquela mulher: olha, vai peregrinar em outro lugar porque o Senhor vai visitar essa terra com seca. E ela foi então para a terra dos filisteus e volta. E quando o rei está ouvindo essa história, a Bíblia nos diz que aquela mulher está voltando da sua peregrinação na terra dos filisteus e vai requerer do rei as suas terras. E aí quando ela se aproxima, o Geazi olha e diz assim: essa é a mulher cujo filho Eliseu ressuscitou. E a Bíblia nos diz que ele pede para ouvir da boca da mulher aquela história e ele restaura a mulher com as suas terras. Olha a importância de nós estarmos ouvindo coisas que nos edificam, de nós estarmos ouvindo coisas que reforçam a nossa fé. Tópico 2, o mergulho no Rio Jordão. Esse tópico ele tem por objetivo mostrar o orgulho e a falta de fé
de Naamã. É interessante nós notarmos aqui nesse tópico que o Eliseu, no subtópico primeiro, ele não se impressionou com a pompa. A Bíblia nos diz que o Naamã ele fez uma grande comitiva para ir com ele a Israel. E a Bíblia nos diz que ele juntou alguns talentos de prata, alguns talentos de ouro. Ele se valeu de muitos presentes para o homem de Deus. É como se ele estivesse pagando aquilo que seria feito em seu favor. Mas nós sabemos que existem coisas que não têm preço, que Deus faz pela sua graça e pela sua bondade. Doenças incuráveis, por exemplo, que a medicina não traz respostas. Doenças que por mais que a pessoa tenha dinheiro, tenha posição social, ele não consegue resolver o problema. Porém, nesse caso aqui, Deus resolveu e continua resolvendo até os dias de hoje. Quantas pessoas que na última hora, quando se apercebem de que não tem como resolver os seus problemas, principalmente no que diz respeito à saúde, recorrem ao Senhor e o Senhor resolve. É interessante nós notarmos que o Eliseu não se impressionou com toda aquela pompa. E ele tanto não se impressionou que Naamã não chegou nem a entrar na casa dele, ele enviou um mensageiro a Naamã. Imagina a decepção daquele capitão. Ele que era um homem distinto, ele que era um homem famoso na sua terra, agora ele chega ali e o profeta nem o recebe, mas manda um mensageiro dizer, vai e banha-te no Jordão. Quero destacar a pergunta que o Eliseu faz para o rei. Por que rasgaste as suas vestes? Qual o motivo pelo qual o rei rasgou as vestes? Desespero? Tristeza profunda? Angústia? Analisemos a diferença entre ele e o rei Ezequias. A Bíblia nos diz que o rei Senaqueribe tinha conquistado várias terras de Judá e veio também para conquistar Jerusalém. Já tinha levado Israel cativo para a Síria e agora queria conquistar também a cidade de Jerusalém, que era a capital de Judá. E a Bíblia nos diz que quando aqueles homens enviaram cartas para o rei Ezequias para que ele se rendesse, a Bíblia nos diz que ele pegou as cartas e foi para o templo. E lá no templo ele orou ao Senhor. E Deus enviou o profeta Isaías com uma mensagem de paz para ele, dizendo que aquele homem não entraria na cidade e que Deus iria lutar por aquela cidade. Então qual foi o motivo pelo qual o rei rasgou as suas vestes? Falta de comunhão com Deus. Muitas vezes a nossa comunhão com Deus é que nos assegura a tranquilidade, decisões corretas no momento de angústia, a tranquilidade nos momentos de adversidade. Isso é o que faltava para o rei. Não era o fato de o problema ser muito grande, mas o fato do relacionamento com Deus ser pequeno. A Bíblia vai nos dizer, por exemplo, que Pedro ele seria executado no dia seguinte, porque Herodes tinha mandado matar Tiago, percebeu que aquilo agradou os judeus, então reservou a morte de Pedro também. E a Bíblia nos diz que Pedro dormia quando o anjo acordou e o libertou. Como é que alguém pode dormir sabendo que está sentenciado à morte no dia seguinte? A comunhão com Deus. Jesus tinha dito para Pedro, quando você for velho, hoje você vai para onde você quer, mas quando você for velho, outros te pegarão pela mão e te guiarão. Pedro tinha promessa de envelhecer. Essa comunhão com Deus, ela nos dá certeza, ela nos dá garantia e confiança naquilo que nós esperamos de Deus. O Naamã, por certo, ele tinha certeza que ele seria recebido pelo profeta, porque é assim que acontece. A Bíblia vai nos dizer que, no livro de Provérbios, que o pobre, até o seu irmão o despreza, mas todo mundo quer ficar perto do rico, perto da pessoa de posição. A carta do apóstolo Tiago vai nos dizer que nós não podemos fazer essa distinção entre as pessoas. Não é o que a pessoa possui que diz quem ela é, e nós não devemos medir as pessoas pelo que elas têm. Tópico segundo, a decepção e a cura de Naamã. Naamã, por certo, esperava que o profeta o recebesse com honras, porque normalmente é assim. Mas a Bíblia nos diz que ele ficou indignado, ficou contrariado e ia embora de Israel sem receber a cura. Isso nos mostra
um orgulho da parte dele, uma vaidade da parte dele. Quantas pessoas que deixam de receber bênçãos na sua vida porque são extremamente orgulhosos. Se os seus servos não tivessem convencido Naamã a mergulhar no Jordão, por certo, ele teria permanecido leproso por toda a sua vida. E nós queremos destacar aqui que o segredo não era as águas, porque ele diz assim, eu não poderia me banhar lá na Síria, nos rios Abana e Farfar, que são muito melhores do que o Jordão, mas o segredo não está nas águas, o segredo está na obediência. Isso nos faz lembrar quando o povo de Israel entra em Jericó, quando eles adentram ali na terra da Palestina, conquistando aquelas terras, eles entram na cidade de Jericó e Deus tinha dito que eles não deveriam tomar nada de lá. E uma pessoa por nome Acã, ele toma uma capa babilônica, uma cunha de ouro, alguns ciclos de prata, e ele traz grande mortandade sobre o povo. Então, o segredo está na obediência. A Bíblia nos diz que na outra batalha que o povo de Israel saiu, Josué disse assim, nós não precisamos afadigar todo o povo, que saia somente alguns homens. E ele dividiu um exército maior do que o exército da cidade que eles iam enfrentar, que era a cidade de Ai, mas a Bíblia diz que eles perderam aquela guerra. E o Josué então foi orar e Deus disse assim, por que você está sobre os teus joelhos até essas horas? Há pecado no arraial, ou seja, há desobediência no arraial. Só existe uma coisa que justifica o fracasso do povo de Deus, e é exatamente a desobediência. A Bíblia nos diz que Josué lançou sorte e descobriu porque a sorte caiu em Acã, e ele então disse o que ele tinha feito e por que é que eles tinham então perdido aquela batalha. Pense nisso, não adianta sofrer por causa da desobediência. Não adianta querer servir a Deus pela metade. Se o Naamã tivesse mergulhado em outro rio, não seria curado. Se ele tivesse mergulhado 3 ou 4 vezes, não seria curado, porque a ordem era banha-te no Jordão por 7 vezes. Subtópico terceiro, Deus ainda opera milagres e não misticismos. Por que é que o comentarista aborda dessa forma? A gente vê muitas campanhas por aí, que dizem campanha de 7 quinta-feira, venha receber o teu milagre, campanha de 7 terça, de 7 quarta, campanha de 7 semanas. E cria-se então um misticismo em torno do número 7. É bem verdade que dentro da numerologia bíblica, o número 7 é um número especial, é um número divino, é o número da perfeição. Mas não se pode criar um misticismo em torno desse número como se ele tivesse poderes mágicos. Se você orar por 7 semanas, você vai receber a tua bênção. Se você orar 7 madrugadas, você vai receber a tua bênção. Não existe respaldo bíblico para afirmar uma coisa dessas. Eu conversando com uma pessoa que ele costumava anunciar que daria rosa ungida para as pessoas que fossem frequentar o culto na sua igreja, e eu argumentando com ele, e ele disse assim, mas a igreja que você congrega já é uma igreja estruturada, já é uma igreja que tem bastante gente, vocês não precisam disso. Mas a minha igreja, como está começando, é uma materialização da fé, para as pessoas terem no que se apegar. Ora, isso é um contrassenso, porque Hebreus 11 vai dizer assim, a fé é a certeza das coisas que se não veem. Não há porquê, nem rosa, nem sal, nem cimento, nada disso. Porque a fé, ela é invisível, ela é uma certeza de coisas que nós não estamos vendo. Não existe porquê materializar a fé, isso não existe no Novo Testamento. Tópico terceiro, Geazi é cometido da lepra. E esse tópico tem por objetivo mostrar a ambição de Geazi. O texto vai nos mostrar que após a cura física, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu. O Naamã ele queria ir lá com Eliseu, queria dar uns presentes para Eliseu, mas a Bíblia diz que Eliseu recusou. Essa rejeição, o primeiro subtópico vai dizer sobre a rejeição dos presentes. Essa rejeição dos presentes, isso são escolhas que nós fazemos. A Bíblia vai nos mostrar, por exemplo, que José fez as suas escolhas.
quando ele teve a oportunidade de se deitar com a mulher de Potifar, ele escolheu não se deitar. Moisés fez as suas escolhas porque o livro de Hebreus vai nos dizer que ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó, mas ele preferiu sofrer com o povo do Senhor. Isso são escolhas que nós fazemos todos os dias. A Bíblia vai nos dizer no segundo livro das Crônicas, no capítulo 25, que o rei Amazias, rei de Judá, ele ia sair em uma guerra e naquela guerra ele percebeu que ele estava em desvantagem e ele então aluga 100 homens de Israel, 100 guerreiros de Israel, para que eles saiam à guerra com ele. O profeta vai até ele e diz assim: olha, Deus não está com esses homens de Israel. Parafraseando, você vai perder a guerra se esses homens estiverem juntos. E o Amazias então responde: mas o que é que eu vou fazer dos 100 talentos de prata que eu já paguei para que eles fossem à guerra comigo? E o homem de Deus responde: muito mais tem o Senhor a te dar do que isso. Quando o Naamã aqui quer presentear o homem de Deus, a gente vê um negócio muito natural. As pessoas, quando recebem a bênção do Senhor, elas querem mostrar a sua gratidão, elas querem apresentar a sua gratidão. E muitas vezes confundem aquilo que elas receberam do Senhor como se tivesse recebido do homem, como se o homem tivesse o poder de fazer isso. E muitas pessoas então se aproveitam de situações como essa. Perceba que para Geazi era um absurdo Eliseu não receber aqueles presentes. Ele diz assim: olha, que o meu senhor não quis nada da mão de Naamã Sírio. Era um absurdo para Geazi. Mas para Eliseu era uma coisa natural, era o que deveria ser feito. Quando o Geazi coloca no seu coração ir atrás do Naamã e pedir aqueles presentes, ele diz: olha, o meu senhor rejeitou os seus presentes, mas chegou aí uma caravana, chegou aí alguns visitantes, filhos de profetas, e o meu senhor não tem nada para colocar diante deles. Parafraseando aqui, né? Eu preciso de alguma oferta da sua mão. A Bíblia nos diz que quando ele volta, o Eliseu diz assim: onde você foi, Geazi? Ele disse: teu servo não foi nem a uma, nem a outra parte. E aí o Eliseu diz assim, isso está no verso 26 da lição: era isso ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Nós vemos aqui uma hipérbole, um exagero da parte de Eliseu quando ele está falando. E o que é que nós entendemos com isso? Entendemos que o Eliseu está dizendo o seguinte: quem faz um negócio desse, uma manobra dessa, mente, usa o nome do profeta, mente dessa forma para tomar vestes, para tomar vinhas, ele toma tudo o que a pessoa tem, porque ele nunca se farta. Por isso ele usa esse exagero de ideia, essa hipérbole. Eclesiastes 5,10 vai dizer assim: quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. A pessoa vai naquela busca incessante, vai, ainda que sofra, ele vai buscando, a ganância vai tomando conta dele. Enquanto a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Paulo escrevendo a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, verso 10, vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Foi exatamente o que aconteceu aqui na vida do Geazi. Subtópico 2: homens de Deus não se deixam vender. Se essas pessoas se deixam vender, é porque de fato eles não são homens de Deus. O poder, o dinheiro, a posição são coisas que impressionam. Isso é tão verdade que a Bíblia vai nos dizer que houve um homem ali na igreja primitiva que ele, tendo uma herdade, ele vendeu e depositou aos pés dos apóstolos. E isso deu uma certa notoriedade para ele, deu uma certa fama para ele. E existia ali um casal, cujo nome era Ananias e Safira, que ficaram impressionados com aquilo e quiseram fazer a mesma coisa, vender o seu terreno, mas depositaram parte daquilo e seguraram o restante. E Pedro diz assim: Ananias, foi por tanto que você vendeu o terreno? E ele disse: foi por tanto. Ele disse assim: por que você mentiu ao Espírito Santo? O terreno não era seu? Vendendo, ele não estava em seu poder? Você precisava mentir? Não precisaria
dar o terreno todo, poderia dizer, ó, vendi por tanto, mas estou dando tanto, mas mentiu. E a Bíblia nos diz que ele caiu duro, que ele morreu ali mediante a palavra de Pedro. Então muitas pessoas buscam o status, buscam a posição, buscam a fama, buscam o dinheiro, porque essas coisas são coisas que impressionam. Mas o subtópico vai nos dizer aqui que os homens de Deus, eles não se deixam vender. Eles não têm preço, eles não estão à venda. Subtópico terceiro, por ganância Geazi é acometido da lepra. O Eliseu diz assim, eis que a lepra que estava em Naamã se apegará a ti. E o Geazi então ficou leproso. Nós temos que nos lembrar sempre que tudo que nós fazemos, todas as nossas escolhas, elas têm consequência, ou boas ou ruins. O Geazi aqui fez as suas escolhas e a colheita que ele teve foi tenebrosa. Na verdade, essa situação só revela como era o coração de Geazi. Porque o Geazi, ele mente com uma facilidade muito grande para o Naamã. Ele convence o Naamã através da mentira. A situação só estava mostrando como era o coração dele. Alguém pode imaginar que ele caiu em tentação nesse momento e aqui escorregou. Não, ele já era assim. O interior do Geazi já era desse jeito. E aqui simplesmente ele teve a oportunidade de mostrar de fato quem ele era. Nós podemos dizer isso em relação a nós mesmos. Quantas pessoas que às vezes apresentam um atestado médico, mas eles estão sãos, não estão doentes. Eu te pergunto, não é idêntica a situação? Quantas pessoas que quando têm a oportunidade levam vantagens indevidas em um negócio? Por exemplo, o seguro-desemprego. O seguro-desemprego é para pessoas desempregadas, o próprio nome já diz. Mas quantas pessoas que fazem acordo com empresas para poder pegar o seguro-desemprego? É um dinheiro ao qual ele não faz jus, ele não tem direito sobre esse dinheiro. E aí a pessoa muitas vezes está recebendo o seguro-desemprego ilegalmente e criticando o político que está fraudando, que está desviando verba aos milhões. Mas eu te pergunto, não é a mesma coisa? A diferença é dos milhões para os milhares. Mas eu e você não somos provados nos milhões. Nós não somos tentados por milhões. Nós somos tentados por milhares. Somos tentados por valores menores, porque são a esses valores que nós temos acesso. E como o profeta falou para o Eliseu, ou melhor, o profeta Eliseu falou para Geazi, era isso a ocasião para você tomar vinhos, olivais e vestes e servos e servas? O que o profeta está querendo dizer aqui? Quem faz isso, toma vestes, também toma servos e servas. Trazendo para hoje, aquele que peca nos milhares também peca nos milhões. Muitas vezes nós estamos criticando o deputado que desvia a verba aos milhões, mas se nós recebemos, por exemplo, o seguro-desemprego indevidamente, quem nos garante, se nós fôssemos deputado, por exemplo, se nós não estaríamos numa situação semelhante? Pense nisso. Em Deuteronômio, no capítulo 15, no verso 10, fala sobre a libertação dos escravos. Quando o seu irmão hebreu ou hebreia se vender a ti para te servir como escravo, por 7 anos te servirás. Não te servirá para sempre, tu libertarás no 7º ano. E o texto ainda diz assim, não seja o teu coração maligno para com o teu irmão ao dizer, eis que está chegando o 7º ano. Não era para pesar no coração o fato de ter que libertar o escravo, e a lei determinava ainda que era para abençoar o escravo quando fosse libertá-lo. Mas perceba que o texto diz assim, não seja o teu coração maligno, porque a atitude mostra exatamente o que é que está no nosso coração. Que o Senhor Deus te abençoe e até a próxima. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar com outras pessoas, principalmente com outros professores de escola bíblica dominical. Até a próxima.